Oi, eu sou João Guilherme Zonta, acadêmico do curso de Direito do Centro Universitário Católico de Santa Catarina, em Joinville. A apresentação é a recepção do direito internacional em perspectiva comparada, proximidades do constitucionalismo lusófono. Eu sou pesquisador, orientado pela doutora Luciene Dalry. Introdução. Os objetivos da pesquisa são analisar os processos de independência dos países da CPLP que deixaram de ser colônias de Portugal, suas atuais constituições, suas condições de desenvolvimento social, humano e econômico e legislações no trato com os cidadãos lusófonos. Analisar as constituições, os tratados bilaterais e demais normas jurídicas de cada país, membro da comunidade dos países de língua portuguesa, à luz das questões que tratassem da obtenção da cidadania e naturalização dos cidadãos que migram dentro dos países da comunidade. São pertencentes a comunidades dos países de língua portuguesa Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. As constituições. Brasil e Portugal são as influências das constituições de todos os países lusófonos. Em 25 de abril de 1976, exatos 2 anos após um golpe de Estado denominado Revolução dos Cravos, ocorre a promulgação atual da Constituição Portuguesa. O sistema constitucional português é de caráter normativo, tendo uma consciência de um sentimento constitucional que faz com que os governantes favoreçam as garantias individuais e coletivas constitucionais dentro do binômio necessidade e possibilidade das pessoas e do Estado. A Constituição brasileira ela é de 5 de outubro de 1988 e foi conhecida como a Constituição Cidadã. A Constituição no Brasil não tem se apresentado como uma força normativa máxima, podendo ser compreendida como nominal, o que para alcançar um status mais elevado precisaria de maior conscientização dos governantes e principalmente das políticas públicas de caráter social. Angola. A atual lei constitucional de Angola, aprovada em 1992, é uma lei de revisão constitucional, na qual cedeu poderes ao órgão legislativo para formar uma nova Constituição, o que não ocorreu até hoje. Angola possui um IDH de 0,532, ficando na posição 149 do ranking mundial, ficando na categoria de países de baixo desenvolvimento humano. Desse modo, fica demonstrado que a Constituição angolana se revela uma simples folha de papel, a serviço dos fatores reais de poder. Cabo Verde foi uma Constituição promulgada em 1991 e ela foi revista em 1999. É uma república caminha para uma categoria constitucional de categoria nominal, superando o autoritarismo, mas sem ainda alcançar a plena normatividade constitucional. Guiné-Bissau. O país teve sua primeira Constituição promulgada junto com sua independência em 1973, batizada de Constituição do Boé. Porém, sem uma estabilização política, o país acabou por ter mais uma Constituição em 1984 e 2 revisões constitucionais, uma em 91 e outra em 1996. A Constituição de Guiné-Bissau demonstra-se meramente simbólica, ficando o poder político e social sobre o total domínio dos fatores reais de poder no país. Moçambique iniciou seu processo constitucional em 1986, sendo somente efetivado em 1990, dando origem à sua atual Constituição, que acaba por condizer com a sua realidade política e econômica do país e do mundo, onde percebe-se um inegável radicalismo entre 2 constituições, a sua anterior em 1975 e a atual de 1990. A Constituição de Moçambique não possui uma característica transformadora da realidade social, porém ela abre uma possibilidade para tal, a depender da boa vontade dos governantes e da política governamental. São Tomé e Príncipe. Ela começa a tomar um rumo constitucional democrático em 1990, porém a sua Constituição só é promulgada em 29 de janeiro de 2003. Apesar do sistema constitucional ser muito recente, ele não é uma simples folha de papel, mas ele ainda não é transformador da realidade social do país. São Tomé e Príncipe ainda tem um IDH de 0,555, ficando na posição 143 do ranking mundial, sendo considerado médio desenvolvimento, mas está no limite de ser considerado um país de baixo desenvolvimento humano. Timor-Leste. A Constituição de Timor-Leste é bem recente, ela é de 20 de maio de 2002, que foi quando ela conseguiu obter a sua soberania política.
pois apesar de ela ter se emancipado de Portugal em 1975, logo ela acabou virando colônia dominada pela Indonésia. Observe-se uma Constituição ainda muito nova, porém de percepção nominal clara, que caminha de certa forma para um rumo certo para o constitucionalismo normativo. Guiné Equatorial. A Constituição de Guiné Equatorial ela foi promulgada em 2012, com o texto de um referendo constitucional que houve em 2011. O texto conta com a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário e determina as atribuições de cada um desses poderes. É um país com uma Constituição recentíssima e nominal, com o intuito de crescimento do Estado. Porém, o autoritarismo político presente no país apenas transforma a Constituição em um simples pedaço de papel. Ou ainda a Constituição no país não tem nenhuma forma de mudança da realidade social. Cidadania e naturalização entre os membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Angola. O país nada dispõe em seu texto constitucional sobre a obtenção de cidadania ou naturalização para estrangeiros. E em seu Estatuto de Estrangeiro de 2007 não dispõe nenhuma peculiaridade aos cidadãos membros da CPLP. Brasil, no texto constitucional de 1988, no artigo 12, inciso 2º, em sua redação trata com diferenciação os membros dos países de língua portuguesa, exigindo uma residência menor no país para que eles obtenham a naturalização brasileira, em diferença dos demais. E também ele trata diferente também os portugueses. No mesmo artigo, só que agora no parágrafo 1º, está escrito o seguinte: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo em casos previstos nessa Constituição. E o Brasil tem um tratado muito forte, que é o Tratado de Amizade de 1971 entre Brasil e Portugal, o que demonstra uma vanguarda dentro da CPLP nos tratados dentro da comunidade. Cabo Verde. Cabo Verde traz em sua Constituição uma condição especial para os originários de países de língua portuguesa, no seu artigo 24, que está escrito: poderão ser atribuídos aos cidadãos dos países de língua portuguesa direitos não conferidos aos estrangeiros e apátridas, exceto o acesso à titularidade aos órgãos de soberania, o serviço das Forças Armadas e a carreira diplomática. E também Cabo Verde ainda aprovou o Estatuto do Cidadão Lusófono, que trata no que se refere à nacionalidade cabo-verdiana para os membros da CPLP. No seu artigo 4º do Estatuto do Cidadão Lusófono está escrito: tem direito à nacionalidade cabo-verdiana os filhos de pai e mãe lusófonos nascidos no território da República de Cabo Verde, o que representa a maior vanguarda dentro da CPLP. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, assim como Cabo Verde, em 2008, também aprovou o Estatuto do Cidadão Lusófono, trazendo o mesmo direito para os nascidos no seu território, filhos de cidadãos lusófonos. Moçambique. Moçambique possui uma Constituição muito próxima da Constituição portuguesa, ficando nítida a influência portuguesa na dissertação da sua Constituição. Mas ela nada dispõe com nenhuma diferenciação sobre naturalização ou cidadania para originários de países lusófonos. Portugal. Portugal preconiza os laços de amizade com os países de língua portuguesa, e já no seu artigo 15º, ela volta a mencionar os cidadãos de língua portuguesa, agora dispõe sobre a reciprocidade e os direitos dentro do território português. Porém, por causa do Tratado de Schengen, dentro da União Europeia, também fica limitada a obtenção de cidadania portuguesa aos membros oriundos de países lusófonos. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe nada menciona em seu texto constitucional com nenhuma diferenciação sobre os cidadãos oriundos dos países de língua portuguesa e também não aprovou o Estatuto do Cidadão Lusófono. Mesma coisa acontece com o Timor-Leste, mas a única diferença é que o Timor-Leste, em sua Constituição, tem uma abrangência muito grande para aprovação de tratados internacionais, deixando muito aberto para que haja a aprovação do Estatuto do Cidadão Lusófono. Guiné Equatorial, em sua Constituição, apenas menciona que haverá uma lei específica para tratar do assunto,
E ela tem uma lei do estrangeiro de 2011, no qual ela trata sobre a condição geral de estrangeiros para obter a nacionalidade de Guiné Equatorial, de nascer ou não no país, porém ela não trata com nenhuma peculiaridade os cidadãos lusófonos, ou seja, não faz nenhuma diferenciação com os membros da CPLP. E ela também não aprovou o Estatuto do Cidadão Lusófono. Conclusão. O laço de amizade já estreito entre Brasil e Portugal, com o Tratado de Amizade desde 1971, foi de grande influência dentro da CPLP, inclusive para sua própria formação. Porém, percebe-se que os demais países da comunidade ainda possuem deficiências sociais gritantes, que alguns passam muitas vezes por autoritarismo político e onde suas constituições surtem pouco efeito, o que faz com que os acordos propostos pela CPLP não tenham completamente efetividade nenhuma. A cidadania lusófona não se mostrou presente de forma completa dentro da comunidade, mas percebe-se que tem algo muito promissor, igual acontece em Cabo Verde e Guiné-Bissau, que aprovaram o Estatuto do Cidadão Lusófono, prevendo uma peculiaridade específica para os membros dos países lusófonos dentro dos seus territórios. É um pontapé inicial para a formação de uma família constitucional lusófona, junto com o Brasil e Portugal, que já nos seus textos constitucionais já prevêem isso, porém ainda está longe de se formar essa família completa da Constituição lusófona. Essa pesquisa resultou num resumo expandido e também num banner que foi enviado para um Congresso Internacional de Direitos Humanos, no qual foi aprovado e vai ser apresentado no mês de novembro. Aqui estão as referências. Muito obrigado.